3. Se um garoto de escola escrevesse que massificação é padronização dos produtos e que a diversidade de produtos nas lojas prova a inexistência de massificação, levaria um 0. O professor José Arthur Gianotti escreve a mesmíssima coisa no caderno mais. Da folha de S. Paulo de 19 de novembro e ninguém dá sinal de ter percebido que a soma das roupas do rei é igual a 0. Mas hoje até alguns garotos de escola sabem que a diversificação da oferta, longe de constituir um antídoto à massificação, é antes um dos mecanismos essenciais do processo massificante, na medida em que se apropria de toda sorte de bens culturais e os equaliza, neutralizando como meros padrões de gosto, correspondentes aos vários segmentos do mercado as diferenças que os separam abissalmente uns dos outros na escala dos valores espirituais e da constituição ontológica mesma. Numa grande loja de Nova Iorque ou de Paris, escreve o professor Gianotti, qualquer um pode comprar um CD com canções da antiguidade grega ou peças de Orlando de Lasso. Sim, digo eu, pode comprar também canto gregoriano, que está nas prateleiras ao lado das últimas gravações de Madonna. A diferença é que as músicas de Madonna foram feitas com a finalidade precípua de se venderem discos, não teriam jamais vindo a existir sem a moderna indústria de diversões que constitui a sua razão de ser e o molde da sua constituição ontológica, ao passo que o canto gregoriano foi feito para ser ouvido de graça por frades e místicos a quem servia de ingresso para um mundo espiritual que não se vende nem se compra, e, se pode ser copiado e recopiado, vendido e revendido na sociedade de consumo, não poderia jamais ser criado nela e por ela. É precisamente esta diferença, esta pequena e essencial diferença, que se perde, reduzida à mera divergência arbitrária de gosto, um direito do consumidor, mais sacrossanto do que qualquer mundo espiritual, no instante em que ambas essas criações são expostas na prateleira de uma loja com artigos, para todos os gostos, como diria o professor. Do mesmo modo, quadros, livros, símbolos, mitos e até ideias e doutrinas, amputados do contexto intencional que lhes dava significação, valor e vida, são empacotados e comercializados para servirem ao gosto do freguês, ficando à mercê do emprego imbecil ou envilecedor que lhes queira dar um público incessantemente lisonjeado pela propaganda e levado a crer que seus caprichos são o supremo critério da verdade e do bem. E o consumidor, inchado de orgulho por seu poder de consumir o que bem entende, não se dá conta de que esse poder lhe custa a perda do sentido de finalidade das coisas consumidas, para obter vitam vivendi e perder causas. Quer compre Madonna ou canto gregoriano, ou ambos, ele será sempre um consumidor de bugigangas sem sentido, que é o que tudo se torna onde tudo é consumo. Se o professor Gianotti não percebe que a transformação de todos os bens culturais em mercadorias não é só uma multiplicação, um fenômeno quantitativo e extrínseco, mas uma mutação profunda e talvez irreversível da significação que se atribui a esses bens, perguntou-lhe como explica que seja possível utilizar canto gregoriano, ou talvez Orlando de Lasso, como música de fundo para comerciais de calcinhas. E a mim me pergunto se um consumidor que tenha tomado seu primeiro contato com a música religiosa ao ouvi-la num comercial de calcinhas poderá mais tarde, mediante um prodigioso esforço de estética, livrar-se da escória mercadológica que acompanha essa sua experiência musical, para elevar-se à vivência de sua significação espiritual ou mesmo simplesmente estética. Eu mesmo confesso que já não consigo ouvir os primeiros compassos da Quinta Sinfonia de Beethoven sem pensar em lâminas de barbear. De outro lado, não digo qualquer menino de escola, mas qualquer estudante de filosofia conhece a distinção entre homogeneidade uniforme e homogeneidade caótica, homogeneidade por falta de diferenças ou por excesso delas. E sabe que nenhum dos críticos da massificação desde pelo menos a década de 20 teve em vista a ameaça da uniformização, uma hipótese demasiado grosseira e ingênua, que só poderia realizar-se num totalitarismo de grande guignol, mais imbecil que o soviético ou o nazista, e sim os riscos muito mais reais e patentes da uniformização caótica, onde uma profusão de diferenças aparentes mascara a ausência de padrões diferenciais de valor e a diluição de tudo na sopa entrópica do consumo. Ao alegar, portanto, a diversidade da oferta como argumento contra as denúncias de massificação, o professor Gianotti ignora ou finge ignorar que em geral, e pelo menos nas suas expressões mais altas e célebres, Ortega Y Gasset, Horkheimer, René Guénon, J. Huizinga, por exemplo, essas denúncias se voltaram precisamente contra o estado de coisas que ele enaltece como pós-massificante e não contra o mero fantasma de um fordismo chaplinesco. Mais grave ainda é que esse suposto guardião do rigor filosófico uspiano celebre como uma vitória da liberdade individual contra a homogeneização massificante o fato de que os pobres imitem o gosto indumentário das classes mais altas, recusando-se a vestir roupas da marca João das Couves e exigindo jaquetas e cuecas com grife. Ele cita o caso de um empregado seu, rapaz de origem humilde que franzia o nariz ante produtos populares e só usava Reebok, ficando igualzinho, ó excelsa glória, a um classe média. Aqui novamente o professor Gianotti ignora ou finge ignorar o que todo mundo sabe, que a imitação das classes altas, incluindo exigências snobs, nem é fenômeno recente nem assinala o advento de uma mentalidade pós-massificante, mas, bem ao contrário, já foi assinalada mais de 6 décadas atrás, pelos supracitados Ortega e Huizinga, para dar só 2 exemplos notórios.
como um dos sinais mais característicos da massificação generalizada. Também todo mundo sabe, menos o professor, que as classes baixas só começaram a exigir produtos com grife na medida em que a grife foi deixando de ser a marca pessoal do artista que assinalava a raridade da cópia ou a singularidade do exemplar único, para se tornar o carimbo ubiquamente repetido, que hoje ostenta sua presença bizonha e obsedante em tudo o que se consome neste mundo, do guardanapo ao papel higiênico, da camisinha à mortalha. E, por fim, como prova derradeira de que não sabe o que fala e de que está impregnado até os ossos pela mentalidade massificante que ele ardeia superar, o professor Gianotti assinala aos poetas a missão de representar e fazer valer as vontades populares, confundindo poesia com mandato legislativo, estética com sondagem de opinião, e esquecendo, ademais, que Dante ou Gota preferiam atribuir à sua arte a missão de ensinar ao povo certas coisas que bem podiam lhe contrariar as vontades. Tudo isso que digo, bem sei, não é nenhuma novidade, e digo precisamente porque não é novidade, mas coisa notória e arquissabida, que não pode ser ignorada por quem se aventura a opinar em público sobre a questão da massificação, muito menos por quem se apresente como um inteligentíssimo autor de uma nova e revolucionária teoria a respeito. Meu intuito aqui não é portanto expressar uma divergência teórica em relação ao que diz o professor Gianotti, mas assinalar o uso indevido que esse senhor faz de seu prestígio académico para impingir ao público ideias tolas que mostram um total desconhecimento do tema e estão abaixo de qualquer discussão teórica possível. Toda discussão teórica, afinal, só se torna possível quando apoiada no solo da informação correta, da consistência lógica e da ética intelectual, uma ética que não se confunde com a polidez, sobretudo com aquele exagero de polidez que, engolindo em seco, aplaude as roupas do rei. E é precisamente um afrouxamento crescente das exigências da ética intelectual que vem marcando a nossa vida letrada das últimas décadas, fomentando uma sucessão de imposturas culturais que deixam longe as de Aristarco e do Dr. Simão Bacamarte. Dezembro de 1995. Apêndices. Com alguns cortes, a primeira parte deste artigo foi publicada no caderno Prosa e Verso de O Globo no dia 13 de janeiro de 1996, provocando uma resposta iradíssima do professor Brunheim, publicada no dia 20, à qual julguei cabível fazer os seguintes comentários, enviados na mesma data ao editor do caderno, Luciano Trigo. Retificando os intelectrojões. É óbvio para qualquer mente sã que meu artigo sobre os intelectrojões não teve o menor intuito de desafiar ou ofender o professor Brunheim. Quis apenas oferecer-lhe a oportunidade de negar a autoria dos disparates ali apontados e de obter do jornal que os publicara uma retificação. Exigi-la seria um dever antes dele do que meu, se ele levasse a sério suas próprias palavras. Todo comentário deve basear-se na respectiva publicação. O que fiz foi cobrar dele o cumprimento desse dever, ainda que tardio. Escapulindo à justa cobrança, ele prefere fingir-se de desafiado para poder afetar um desprezo olímpico pelo suposto desafiante e assim dar à fuga uma aparência de vitória. Tanto o desprezo é fingido, que não basta para encobrir o ódio que a cobrança despertou no coração do devedor faltoso. A ira mal disfarçada que ele põe na defesa de seus brios apela até mesmo ao recurso de atribuir a motivações malignas e doentias minha iniciativa de divulgá-los, um diagnóstico que se revela tanto mais leviano quando aquele que o imite confessa desconhecer por completo a pessoa do diagnosticado. E tão incisivo se mostra o professor no uso do insulto, quanto ambíguo e escorregadio no domínio dos fatos, pois, se exibe como verdades certas e inquestionáveis as sordidezas que diz ter descoberto por telepatia no fundo da minha psique, ao mesmo tempo evita cuidadosamente dar uma resposta decisiva à questão principal. Foi ele ou o repórter André Luís Barros o autor de todas aquelas asneiras? Terá sido a escrupulosidade científica que impediu de se pronunciar sobre esta questão espinhosa o homem que opina com tanta desenvoltura sobre a alma de um desconhecido? Difícil saber. Mas, assim como um atestado médico assinado sem o devido exame físico nada revela sobre o estado real do paciente, mas muito esclarece quanto à ética do signatário, assim também o singular documento que o Globo publicou em 20 de janeiro deixa patente pelo menos um traço inequívoco da mentalidade do professor Brunheim, um sujeito que não se vexa de usar de sua autoridade académica para dar um arremedo de credibilidade a esse gênero de conjecturas pejorativas não teria motivo para deixar de usá-la. Também, para impingir ao público as tolices que apontei na sua conferência. O professor Brunheim não é certamente o primeiro figurão brasileiro que pula fora de suas obrigações para com a opinião pública mediante o surradíssimo expediente de fazer careta de dignidade ofendida e sair batendo os tamanquinhos, enquanto rosna com os seus botões, citando eruditamente o chapulim colorado, gentalha. Portanto, quem deve aos leitores uma retificação sou eu. Em meu artigo, declarei taxativamente que o professor Brunheim não era um intelectrojão. Agora percebo que é. Um intelectual sério, interpelado, sabe que o dever de prestar contas aos leitores está muito acima de qualquer suscetibilidade vaidosa. Mas o intelectrojão de marca não compreenderá jamais que alguém coloque os interesses da educação popular acima dos privilégios de classe da inteligentsia, ou faça a um académico uma cobrança similar àquelas que os académicos vivem fazendo aos políticos, juízes, empresários e demais habitantes do planeta. Tão absurda lhe parece essa ousadia,
que não consegue explicá-la senão apelando àquela psicologia de salão de cabeleireira com que me examinou o professor Brunheim. Ainda os intelectrojões. Agradeço ao leitor Olinto Pegurar pela gentileza da sua intervenção, mas pergunto, terá sentido esperar a publicação em livro ou revista académica de circulação restrita para corrigir as tolices que através de um jornal deseducaram centenas de milhares de leitores? As observações do Sr. Pegurar fundam-se no pressuposto de que somente o círculo académico necessita de informação acurada, enquanto o povão pode engolir asneiras e dizer amém. Os erros de Brunheim saíram num jornal, devem ser retificados num jornal. O apelo à norma académica está aí perfeitamente fora de contexto. Além disto, para que defender o professor Brunheim se ninguém o atacou? Cobrança não é ataque. Ou será ataque chamar um homem de competente e insuspeito?